Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui iniciando essa semana juntos, nessa segunda-feira, para meditar na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, te convidamos a acompanhar conosco nessa semana, na verdade, a conclusão da leitura do profeta Isaías. Como essa foi uma leitura especial para mim, para Rafa, para os nossos filhos, e temos o privilégio de compartilhar com vocês aqui nessa live, nessa meditação diária, 1 ou 2 capítulos do profeta Isaías, que é chamado profeta messiânico, aquele que nos mostra a pessoa de Jesus, cerca de 8 séculos antes de Jesus vir para a sua vida, seu ministério terreno. Isaías mostra detalhes da vida de Jesus e, mais do que apontar o próprio coração e as características, os atributos da pessoa de Jesus, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como nós vamos ver hoje, ele também nos chama a nós avaliarmos nossos corações e nos voltarmos para o Senhor. E assim podemos desfrutar de um relacionamento pessoal e desfrutarmos das bênçãos, da aliança que Deus tem para nós e para nossa família. Hoje nós vamos ler o capítulo 59, Isaías capítulo 59, e nós vamos ver que o braço do Senhor não é um braço curto, um braço fraco, e os seus ouvidos não são ouvidos engravados ou surdos, mas Deus é aquele que, apesar do pecado do homem separar o homem de Deus, Deus é poderoso para salvar. Seu braço é forte para responder os seus motivos de oração hoje e os seus ouvidos estão prontos a ouvir o seu clamor. Amém. Que texto lindo em que o profeta Isaías está, ao declarar o pecado do povo, na verdade chamando o povo ao arrependimento, e esse capítulo encerra confirmando a aliança de Deus, o desejo do Senhor de nos dar o seu Espírito Santo, de colocar as suas palavras em nossas bocas. Amém. E de responder o seu clamor, o nosso clamor, seja ele qual for hoje. Então vamos meditar com a leitura de Isaías 59 e ao final dessa leitura vamos orar juntos pelas nossas famílias. Sim, vamos orar então para iniciar, pedindo que o Senhor venha realmente revelar a cada um de nós de forma específica. Amém. Aquilo que Ele tem. Pai, muito obrigado por esse novo dia, que nós podemos estar aqui juntos, Pai, reunidos para meditar na Tua Palavra. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz, nós queremos aprender mais de Ti, nós queremos, Pai, conhecer mais aquilo que o Senhor tem, Senhor, sobre nós, as nossas vidas, as nossas famílias, as Tuas promessas, os Teus planos, os Teus valores, os Teus princípios. E nós nos colocamos aqui, Pai, com o nosso coração rendido e aberto a receber, Pai, a Tua Palavra. Fala conosco. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade. Nós damos liberdade. Fale conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então Isaías 59, diz assim: vejam, que declaração linda, o braço ou a mão do Senhor não está tão encolhido que ele não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Apenas esse primeiro verso de Isaías, eu lembro uma vez um momento de dificuldade em que eu precisava da minha oração de ser respondida, eu precisava de uma provisão e eu me encontrei de frente desse verso que diz: o braço do Senhor não está encolhido para que ele não possa salvar e o seu ouvido não está tão surdo para que ele não possa ouvir. Uma palavra de esperança de que Deus é aquele que é poderoso para te encontrar hoje no seu momento de dificuldade e suprir seja qual for a sua necessidade. Verso 2 diz: as suas maldades separaram vocês do seu Deus e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más, os atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, agem em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas.
Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso, a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego, caminhamos apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas, procuramos justiça e nada. Buscamos o livramento, mas está longe. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelarmo-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim, a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como uma couraça. Aqui ele usa a mesma linguagem que o apóstolo Paulo usa em Efésios capítulo 5, 6, quando ele fala sobre a armadura do cristão, que a justiça é como uma couraça, e pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como uma capa. Assim como o Senhor se adorna de salvação e de justiça, o apóstolo Paulo mostra que essa também é a armadura do cristão. Verso 18, conforme o que fizeram, lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira, aos seus adversários o que merecem. Às ilhas, a devida retribuição. Desde o poente, os homens temerão o nome do Senhor. Desde o nascente a sua glória, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos, nem dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Amém. Que lindo. Esse capítulo mostra o pecado do povo não como uma acusação, mas como um chamado ao arrependimento. E o profeta Isaías vai mostrando capítulo após capítulo que o Senhor é aquele que está pronto para responder. Nós lemos no capítulo 58, na semana passada, sobre o jejum, quando o povo clamava a Deus, jejuava e reclamava que o Senhor não os escutava. Então esse capítulo 59 é como uma resposta dizendo que o Senhor não está surdo e nem o seu braço é encolhido, mas o Senhor que se veste de justiça, que se veste de salvação, que é poderoso para salvar, está apenas aguardando o povo se voltar para Ele e se alinhar, concordar com o seu propósito, para que Ele possa se manifestar o seu poder. É interessante que aqui fala que a resposta do Senhor virá como uma inundação. Nós vamos, é claro, hoje orar também pelas famílias afetadas pela enchente, por esse caos que ainda persiste ali no Rio Grande do Sul, apesar de toda a ajuda de tantos voluntários, tantos recursos sendo enviados, ainda uma situação tão triste, mas essa promessa também responde que a resposta do Senhor, a sua misericórdia, o seu poder virá como uma inundação. Ou seja, assim como aquelas águas no Rio Grande do Sul causaram tanto estragos, nós cremos que ao orar por aquelas famílias, por aquelas cidades, o Senhor pode trazer um renovo, uma salvação, e como uma enchente que causou destruição, essa enchente do poder de Deus pode trazer restauração, nova vida e bênção que enriquece e não traz dores. Mas o principal que queremos destacar desse texto é que os ouvidos do Senhor não estão surdos e o seu braço não está curto para que ele não possa responder. Amém.
Então, seja qual for a sua necessidade agora, nós te convidamos a apresentar em fé o seu motivo de oração ao Senhor, os nomes que vêm agora à sua mente, aquelas preocupações que têm pesado sobre os seus ombros, que têm sempre te preocupado nesses últimos dias, nas últimas horas. Coloque diante do Senhor. E eu e a Rafa queremos orar em concordância com você. Vamos concordar em fé para que o Senhor possa responder como essa inundação de bênção, de favor, de restauração. E nós possamos nos vestir dessa couraça da justiça, nos vestir desse capacete de salvação. À medida em que nós concordamos com o Senhor, que nós nos alinhamos com Ele, Ele é fiel para responder cada motivo de oração e suprir cada uma das nossas necessidades. Amém. Vamos que orar assim juntos? seja. Pedir para a Rafa orar para nós? Pode ser? O que o Vamos Espírito orar. Santo está falando ao seu coração. Vamos orar juntos. Então coloque então o seu pedido de oração, a sua intenção, aquilo que você deseja colocar diante de Deus nesse momento que nós estamos orando juntos, e vamos pedir que Ele venha realmente estender a mão dele sobre nós e que tudo aquilo que é nossa necessidade, Ele fala que Ele supre. Amém. Deus fala que Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então que não haja desespero, que não haja desesperança, mas que no seu coração no dia de hoje possa estar no Senhor, sabendo Assim que Ele é aquele que tem cuidado de você, da sua família, ainda que pareça difícil, mas Ele está aí, junto de você, assim como está junto conosco. Então vamos orar. Graças te damos, Pai, meu muito Pai. obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia. Obrigada, Pai, que ainda quando nós estamos no erro, no pecado, o Senhor continua nos amando, Pai, nos esperando, desejando, Pai, que nós possamos voltar o nosso coração a Ti, nos arrepender. Obrigado que o Senhor, Pai, nos dá esse caminho de volta, esse caminho de nova chance, Pai, em de nome nova do Senhor oportunidade. Jesus. E o Senhor, Pai, sempre tem bons planos a nosso respeito. Pai, muito Planos de paz, planos de prosperidade, planos, Pai, para um futuro. E nunca o Senhor quer nos causar dano. Então eu quero colocar diante de Ti cada uma das nossas causas, cada uma, Pai, das causas dos nossos amigos, amigas, familiares, que se unem em oração, Pai, conosco aqui, seja nessa manhã, seja ao longo do dia, que o Senhor receba, Pai, receba, Senhor, os nossos familiares, receba a nossa família, receba a nossa causa. Senhor, essa situação que talvez tenha tirado a paz do meu irmão ou da minha irmã, mas o Senhor tem cuidado, Pai, e vem com a provisão necessária, vem, Pai, com aquilo que cada um de nós precisamos no dia de hoje, Pai. Prover esse nosso pão de cada dia, o que o Senhor tem, Pai, para cada dia. Que nós possamos, Pai, ver com os nossos olhos espirituais que nós já temos, Pai, o que nós precisamos. Obrigada, Pai, pela Tua paz, que excede todo entendimento. Obrigado pela Tua presença conosco. Obrigado pela Tua mão forte e poderosa que nos sustenta, Pai, nos dias difíceis, que nos guia, Pai, no caminho que nós devemos seguir. Obrigado, Pai, porque a Tua mão não está encolhida. E obrigada, Pai, porque os Teus ouvidos não são surdos. O Senhor ouve o clamor do Teu povo. Ajuda-nos, Pai, a nos arrepender. Ajuda-nos a voltar ao nosso coração a Ti. Ajuda-nos, Pai, a deixar para trás todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, Pai, e olhar para o Senhor, de onde vem a nossa esperança. Olhar para o Senhor, Pai, de onde vem a nossa solução, de onde vem, Pai, os caminhos que nós devemos seguir. Então eu declaro a bênção do Senhor, Pai, sobre cada família aqui representada. Declaro, Pai, que a paz do Senhor, que nós encontraremos, Pai, os caminhos de paz, os caminhos de prosperidade, o caminho de esperança, o caminho, Pai, que só há em Ti. Que o Senhor, Pai, é o nosso caminho, o único caminho. Então nós Te louvamos nesse dia, apresentamos toda essa semana, que o Teu favor, Pai, a Tua bênção esteja conosco enquanto nós saímos, enquanto nós voltamos para os nossos lares, e que haja paz, Pai, unidade e bênção sobre os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A promessa do Senhor Jesus, depois que Ele ensinou sobre oração em Mateus 6 e Mateus 7, Jesus ensina sobre a persistência, porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bater, a porta será aberta.
Então te encorajamos a persistir em oração, que Deus abençoe muito essa nova semana, abençoe sua família. E nós te convidamos a acompanhar conosco nessa semana a conclusão da leitura do profeta Isaías. São 66 capítulos, nós estamos na reta final e te convidamos a acompanhar conosco e também compartilhar para que outros possam ser abençoados juntamente conosco. Sim, então tem um dia muito abençoado. Sim. Um abraço aí para Cris, para Cristina. Que Deus abençoe muito seu dia e o dia de cada um de vocês que estão conosco e estarão ao longo desse dia. Uma semana muito, muito abençoada e de paz. Amém.